tarde, Mude! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. E atendendo a pedidos, aclamações, súplicas, né? Nossa senhora, isso aí, cara. Isso aí. Vou te falar o seguinte, que a primeira vez foi no meu aniversário. Isso. Mas a gente nunca fica satisfeito só com a primeira vez. Quando é bom, Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, Quando né? é bom, tem que ter de novo, né? Tem que ter de novo. E graças ao bom Deus. Isso aí. E um grande amigo, já que virou um amigo nosso aí. É isso aí. Saúde a Novamente aqui com a gente. É nisso que eu acredito. Aí, Querido professor Denis Garcia Xavier. Que tem uma puta família grande. Mesmo ali meio. Uma família grande, né? Não, mas acho que é uma família engajada. Muito engajada, uma das mais engajadas que eu vi, hein? nossa, Veio muita cara. gente aqui, eu vi poucos que são tão engajados. Acho que, na verdade, não sei se tem, viu? É o cara? homem da lanterna, cara. É o homem, é verdade. É, Só o Vamos homem usar da com aquela lanterna. roupa da Sociedade da Lanterna, cara. Eu me sinto muito à vontade com aquele negócio. Eu queria que aquilo coubesse na minha cabeça, assim, porque. Mostra aí, então. Pega o menino aí, vai. Pega o menino. Olha que Olha o Marco aqui. me traz da Grécia. Tá de sacanagem comigo, velho. Cara- Coisa maravilhosa. Um elmo, assim, uma reprodução fiel, bronze, cara. Olha o peso do negócio. Só isso daqui na mala, ele pagou 1.900 euros. Só pra trazer. Só pra trazer, Eu quero negão. saber quanto que ele pagou. Sem nisso. contar o arrego na alfândega pra passar com isso, né? Exato. Porque os Isso caras aqui. falaram, mano, isso aí é meu. Porque esse daqui é o original e ele deixou a cópia. Cara, ele deve ter vindo de business, velho. Aí vai. Não, aí não, tá tudo liberado, passa tudo. Deve ter vindo uma garrafa de vinho junto também. Ó, e tem uma outra coisa aqui que você gosta muito, hein? A gente foi. isso aí. Temos uma moto. Pra quem não tá vendo, não é uma Harley Davidson, que nosso amado convidado gosta muito, Mas mas, é moto, irmão. tem uma motoquinha É aqui, aqui. ó, Moto. pra te representar, meu amigo. Moto é vida, cara. Moto é um negócio extraordinário. Eu sou apaixonado. Pros Eu amantes. Eu troco andar de moto por. Assim, eu prefiro moto a qualquer outro meio, assim. É, Sempre, sempre. em qualquer lugar. Em qualquer situação. Eu gosto muito. É a sensação de liberdade que Então, você gosta. tomando chuva, no frio, no calor. É a sensação de liberdade. É porque, na verdade, você passa a fazer parte da paisagem, cara. Assim, você compõe a paisagem. O negócio. E a liberdade que você experimenta, né? E a Harley que eu tenho, ela tem um negócio de som. Então, que você coloca, vira uma cápsula de som. Assim, entre o piloto e o garupa. Que muito louco, Velho, né? de vez em quando. Acho que pra quem tá olhando de fora, minha esposa, eu voltei de Brasília há pouco tempo com a mudança, fui pra Uberlândia, e ela veio de carro com a mãe e eu na moto. E ela fala, Denis, eu ficava dando risada no carro, porque você sacudindo a cabeça. Eu Em achei, outra será que dimensão. É o vento que tá batendo? Não era, cara, é porque eu tava ouvindo. Rock and roll ali. Inclusive, Agora você foi no show lá, né, que eu vi. Nossa, velho. Irado. É, assim, é bizarro o que os caras fazem num show, assim. Depois de tantos anos, o entusiasmo, ver os caras se emocionando, cara. É. Ver, assim, os caras se emocionando, vendo, porque foi um show muito bonito, assim. Quem fez o percurso deles no Brasil disse que foi o melhor dos shows, porque exatamente eles entregaram muito e estavam muito numa vibe, assim. E Belo Horizonte também arrebentou, né? Sim. Então foi bem legal. Cara. Cheiaço, Legal, né? cara. Metallica ou Iron? Metallica. É mesmo? Metallica. Tô de mal, então, velho. Metallica. Eu também sou metálica, viu, cara? Ih, eu sou fiel ao Iron. Eu sou fanático do Iron. Eu não consigo falar. Mas não dá. Você tá discutindo, né? Quem que Sim, é sim. difícil. Cara, eu tô com Metallica no braço, tatuado, né? Tem toda uma história, assim. Então É tipo Políbio Tucídides, né? são aquelas, assim, são aquelas questões que nem se exato. devem colocar. Né? Se aperta. Platão ou Aristóteles? exato. Tá de sacanagem. Se aperta. Gospel engole. Exato. Nossa, eu ia falar se aperta a pasta no final ou no início. Eu tô inocente. Não, mas são aqui. opções, né, cara? Sim, Cada um tem Não, o é seu. importante explorar as opções, exatamente. Antes de... A gente já tá na resenha, né? Porque não segura aqui. Não dá nem Os pra- caras não aguentam, né? Não aguentam, Você cara. vai criando intimidade e vai fluindo, né? velho? Mas eu preciso falar uma coisa Sim. importante, galera. Queria apresentar pra vocês nosso primeiro apoiador. Pô, que legal, né, Isso, cara? importante. Cara, a empresa Alux Investimentos. isso aí. Inclusive, eu sou cliente pessoal deles e posso dizer
que tem 1 milhão de vantagens, me ajudaram muito aí nesses últimos anos. Na pandemia foi bom isso aí, cara? Puta, cara, consegui modificar, mudar pra renda fixa ali, me ajudaram demais, cara. Eu vi lá o portfólio dos caras, os caras têm 15 anos, né? 15 anos de mercado. Então, assim, viu, né? Vários momentos diferentes e tal. E os caras têm essa pegada de educação financeira também, né? Isso que pra mim fez diferença. Exato. A gente não tem essa educação em outro lugar. Até pra discernir, né? O cara tá bom, eu acho que você é um cara legal, né? Assessor de investimento, né? O cara ser legal, acho que você tá, né? Porra, mas acho que o produto é bom, mas eu não consigo avaliar, né? Então é um pouco de você também cuidar da tua grana. Acho que isso é uma pegada legal. E os caras fazem isso faz 15 anos, né, cara? É que a galera pensa só em colocar o dinheiro lá, mas não. Tem um monte de coisas da sua vida que tem que ser estruturada através dessa educação financeira. Mas isso é muito louco mesmo. E seja bem-vinda a Alux Investimentos, né? E vou te falar uma coisa, os caras são mestres de uma coisa que a gente gosta muito, aristotélica, que chama prudência. Uma das 4 virtudes cardinais da antiguidade. Eles prudência. buscam no investimento deles uma certa diversificação, certo? Então propõe uma prudência para você. Faz sentido. Porque você quer, quando você investe estruturadamente, você quer prover para o futuro. E é a história de você ser a formiguinha e não a cigarra. Você tem que trabalhar para que quando chega o inverno, você está em casa tomando um conhaquezinho do lado da lareira. O maior dos heróis gregos, agora a provocação, é Odisseu, né? Que representava a virtude da prudência, né, cara? Então, é uma coisa que os caras levavam em importância, em alta consideração, né? Levam em alta consideração, então fica aqui o meu agradecimento. É o que o médico prescreveu, me fala. É a dose exata que o médico prescreveu. Porque eles acreditaram no nosso projeto. É isso aí. E, me ajudaram demais, então estou muito grato. Fica aí a dica. Para quem quiser conhecer, www.aluxinvestimentos.com e o telefone é 011 987830922, galera. Valeu! Muito obrigado. Boa. E temos que fazer o nosso jabá, né, Caião? Porra, cara, @Beyond the Cave PDC, né? E YouTube, Instagram, OnlyFans, Nárnia, mas agora também no Spotify. OnlyFans também? Dizem, né? Não sei, né? Dizem. Eu acho que é um marco aqui. Não esqueça, @Beyond the Cave PDC. Os 4 estados, sólido, líquido, gasoso e gás. E éter. Éter, gel. Estamos em todos os lugares, não esqueçam. E o apoia.se/Beyond. O pessoal que é apoiador tá ao vivo aí acompanhando a gente, não vai esperar a edição do episódio. R$20 por mês, ganha uma dessas belíssimas camisetas. O link é ao vivo, faz pergunta pro convidado, sugere convidado. Então, galera, vamos lá, vamos junto, que é importante pra gente. Agora vamos ao que realmente interessa, meu amigo. Vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Primeiro, eu vou uma breve apresentação. Quem não... merece, né, cara? Merece, Porra, não, puta currículo bonito pra cacete. Não, merece. Quem não acompanha a gente, o querido Denis Xavier já está no episódio 17, lá no começo do podcast, em janeiro ele veio aqui. Lá tem toda a capivara dele, mas para quem chegou agora, o professor de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, com mestrado em filosofia pela querida Unicamp aqui perto, pós-graduação em administração pública e doutor em história da filosofia. Eu adoro o Estado. Por isso que eu vim dar eu amo o Estado. Ama de paixão. Sabe o que eu amo? Seus livros, cara. Isso. Porque ele é autor dos best-sellers que estão coletâneados na série Breves Lições, Ayn Rand, Friedrich Hayek, Thomas Sowell, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, o último, né? Tem a farmácia da Ayn Rand, tem livro de diárias, Platão, gente tem coletivista. livro de história da filosofia. E além de nadador, né, cara? Nadador e atleta. Cara, puta, meu. Nadador, velho. Fui nadador. Porra, não, acredita que parece que o cara nadava, né, meia boa. Ele nadava crawl, né? Assim, e ficava. Campeão sul-americano. Vocês só estão ouvindo a gente, talvez vocês não possam perceber isso. Mas você encontra o Denis na rua e fala assim: o que esse cara faz? Primeira resposta: segurança de balada. Ele fala: não.
Filósofo. Seriamente raspada, meio tatuado. Exato. Assim Esse cara é jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. É jiu-jiteiro. É por isso que a gente carinhosamente, internamente, chamamos ele de Denão. Denão de Herigueri? Exatamente. E é só para fazer alusão, não só ao tamanho, mas fazer um paralelo a Platão. Caralho, é isso aí. Omoplata. O nome do cara era Aristócles, né? É isso aí. E aí virou Platão por conta, muito provavelmente, um apelido aí que rolava. O cara curtia um ombrão largo e tal. Era bonito. Filósofo bonito é uma coisa rara, né, cara? Porque filósofo geralmente é um bicho muito feio. Não, você pega a historiografia, você pega vê as fotos de filósofos, você pega as imagens do Google. Horrorível. Horroroso com terrível. É um acidente nuclear. Assim. Mas o Platão era diferente. Ele era gato. Assim como o Denão, velho. Mas o Denão nem filósofo era. Que é isso? É explicador. Voltando à história dos livros, cara, eu acho que dentre os vários talentos que você tem aí, eu acho que essa é uma coisa muito legal, que você, né, de explicar em diversas formas e diversas mídias. Pode ser num livro, pode ser num curso, pode ser numa entrevista, pode ser num bate-papo como esse. Então, isso é muito do professor, né, cara? Mas não é um professor lato sensu, mas é o cara que está lendo aquilo ali, te passando uma experiência para que você do chere, né? Você tire ali, você exponha, fala, não, a verdade tá ali, ele tá falando aquilo e eu posso conferir isso, né? Isso. Quando eu quero dizer explicador, e a filosofia é muito isso, né? Você não tá cagando uma regra pro cara. Você tá falando assim, isso aqui, assim, confira. Tipo uma dedução matemática, né? Que foi daí onde tudo começou, né? Pitagórica, matemática. Assim, os gregos percebiam isso, né? Que para você ser um bom estudioso, você não pode substituir aquele esforço que é próprio de quem aprende. Então, muitas vezes o que acontece hoje é que as pessoas buscam coaches, respostas prontas, frases de efeito e pensam que essas coisas estão substituindo um percurso que elas mesmas devem fazer. O Platão mesmo, numa passagem muito interessante do Fedro e numa outra passagem da República, ele diz que o bom mestre ele não pode substituir o discípulo oferecendo respostas, porque daí ele substitui o discípulo. Quando você oferece a resposta, você está prescindindo da presença do outro, né? Então, na verdade, não. É você colocar o bode na sala, lançar os problemas, apontar possibilidades e colocar o cara para pensar. Infelizmente, isso não está muito em voga hoje em dia, né, cara? Não está na moda. Né? Não está na moda, mas tudo bem, quer dizer, são processos e... Outro dia eu estava relendo a Política de Aristóteles e ele reclamando dos jovens do tempo dele. Quer dizer, cara, assim, não é que muda tanto assim. Nós continuamos seres humanos. Essa vida é cíclica, né, cara? Eu só queria colocar mais uma coisa, porque você foi coordenador político do Novo na Câmara Federal, que eu não terminei de falar, e atualmente é pré-candidato a deputado federal. Nem tudo é perfeito, né, cara? Pelo Novo em Minas Gerais. Foi contaminado lá em Brasília. Não é perfeito porque não é em São Paulo, cara. É verdade. Só porque é em Minas, senão seria... Domicílio eleitoral, mudar o domicílio eleitoral é foda. Esse que é o problema, velho. Velho, a experiência em Brasília mexeu muito comigo, assim, porque eu saí de uma experiência quase que estritamente acadêmica, né, com os grandes pensadores liberais, os grandes pensadores da liberdade, não necessariamente liberais, como os antigos, por exemplo. E quando eu vi a máquina por dentro e quando eu vi os bastidores da vida política em Brasília, me caiu uma ficha que a gente não vai conseguir mudar isso, não vamos, tá? Esse é o meu parecer, modesto, só meu, não sei se vocês concordam, mas a gente não vai conseguir mudar só do lado de fora. Eu vejo o mundo político brasileiro como... Por isso que eu estou chamando essa minha incursão pela vida política de Operação Cavalo de Troia, porque é o tempo inteiro a gente dando cabeçada nas muralhas de Troia e reclamando que a gente não consegue entrar, que a gente não consegue mudar. E se a gente não usar a astúcia de Odisseu, né? Era o epíteto de Odisseu, né? O astuto, a gente vai ficar apanhando o tempo inteiro. Então, a ideia é jogar aquele vírus lá dentro, né? É jogar aquele antissistema dentro do sistema. E eu sou um cara muito principiológico. Eu, diversas vezes na minha vida, já sofri por isso, né? Já fui muito testado nos meus princípios e eu defendo muitos princípios que eu sustento.
Então, eu falei, quer saber? Pelo menos assim, quando eu olhar lá para trás, quando eu estiver mais velho, olhar para trás, assim, eu não vou pagar pela omissão. Me coloquei em jogo. Já fui candidato a reitor de universidade, estou me colocando agora como pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. E, assim, eu não quero chegar lá na frente e falar, puxa, eu me acovardei no momento em que eu poderia somar forças a um processo que não vai me impedir de fazer o que eu já faço, antes pelo contrário. Quem chamou a minha atenção para isso foi minha esposa, né? Eu falei, cara, eu não quero que as pessoas me vejam como um acadêmico corrompido pelas coisas da política. Ela falou, mas aquele cara que você vive citando lá, o Roberto Campos, não era um professor, não era um intelectual, não era um pensador e não foi deputado federal, senador? Se existe um lugar onde esses caras que pensam deveriam estar, é na vida política. Sim. Quem tá lá é que não deveria estar lá, né? Boa parte. Boa parte das pessoas, na verdade, estão ocupando esse lugar, né? Uma maioria esmagadora. Eu não sei que reação as pessoas vão ter diante de uma candidatura dessa, assim, tão heterodoxa, mas tá aí. Tá lá. Hã? Se quiserem, tá lá. O nome tá lá, o número vai estar lá. Aí é uma escolha das pessoas. É muito questão de legado, né? Você falou claramente uma coisa que a gente comenta muito por causa do estoicismo, que é o memento mori, né? De você chegar lá para trás, lá na frente, olhar e ter pecado pela omissão. Exato. E não pela ação. Exatamente. Né? E quando nós somos agentes, nós estamos cumprindo aquilo que teoricamente está dentro de nós. Né? Então existe uma questão individual sua, né? Claro. Então, que você olha e você fala, eu não consigo ver esse tanto de barbaridade, esse tanto de essa falta de moralismo e é a barbárie. A barbárie, exatamente. É a barbárie na sua versão moderna, né? Porque ela é muito bem envelopada. Ela é muito bem envelopada, de modo que muitas vezes ela não se apresenta como uma barbárie. Mas quando você vai analisar os fundamentos, né? E aí a gente estava brincando em off aqui sobre o livro 1984, né? Que eu acho que vem à baila aí mais para frente. Cara, como que a máquina ela funciona para criar uma dissimulação de realidade para o homem despreparado e como ele compra isso a preço de banana, de graça. Entende? Assim, tipo a Teletela, já falando em 1984. É o tal do duplo pensar. É o tal do duplo pensar. Então você tem que falar assim... 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5. Não é que você está mudando as regras da matemática. Você está fazendo o cara defender uma ideia anti-regras matemáticas. Ninguém pode questionar as regras da matemática. Ele não pode mudar a matemática, mas ele pode corromper a sua inteligência para perceber a regra matemática. É isso. Obediência é coragem. Sabe? O cara começa a mudar o significado das coisas. Isso. Sabe que é engraçado que o Tucídides fala isso? Ele fala que, certa altura na Guerra do Peloponeso, prudência virou entreguismo. Sedição, entende? As palavras. Motivo para dar uma regada. Se você alega prudência para não comprar uma briga desmedida, fala assim, você é um traidor da pátria, porque isso é um momento de guerra. Então todo mundo vai se deslocando nesse contexto de forma que, se você está despreparado, você já não sabe mais onde você está. Você é uma presa do sistema, né? Exato. E o que eu percebi em Brasília foi exatamente isso, é que tem situações nas quais apenas um palavrão poderia dar conta da situação. Você chegou ou uma espadada dessa daqui. Mas como a gente não vai chegar nesse ponto, né? Mas aí os caras falam assim, não, é parte da ritualística. Cara, se não deveria ser, não nesse grau aí, cara. Nós ultrapassamos qualquer limite do razoável. Passamos o que a capacidade de se indignar, né? Exato. Porque o cara... E você sabe que os gregos, eles falam que... eu comentei isso hoje mais cedo com uma amiga, Marina Helena. Os gregos, eles têm depois de debater todos os sistemas éticos, né? Desde Aristóteles em especial, quando ele criou o primeiro tratado ético propriamente dito, né? Com a Ética Nicômaco, quando todos os sistemas éticos são testados e falham sobre aquilo que eles chamavam de aiskines, que é a vergonha. A vergonha é o último dique de proteção quando tudo falha. Fala assim, não, todas as explicações teóricas do que é ser ético, moral, tudo isso acabou. Mas, puta, eu tô com vergonha de fazer isso. Os caras já romperam esse dique há muito tempo. Então,
Eu não acredito mais numa solução do tipo, vamos pacificar a estrutura estatal ou governamental. Não, é entrar... Operação Cavalo de Troia. Você entra e destrói e causa a maior dor possível, o maior dano possível a uma estrutura parasitária que vive à custa de roubo. E a melhor apresentação para uma coisa que vem de fora, assim como o Cavalo de Troia, é o presente. Né? Então você está dando um presente à administração pública. Não deixa de deixa de ser isso. Timeo Danaus e Dona Ferendi. Temos gregos até quando nos trazem presentes. Essa é a história. É isso. Tem uma outra que eu achei legal, que a gente sempre fala, de Odisseu, Ulisses, enfim. E tem outro cara que escreve a história de Enéas, a Eneida, Virgílio. E durante a obra, quando ele fala como é que os gregos puderam, depois de 10 anos sitiando Troia, oferecer um presente e conseguir. Como é que eles conseguiram? E ele escreve, eles podem porque pensam que podem. O que ele quis dizer? Em nenhum momento eles perderam esse ímpeto. Winston Churchill fundamenta de outra forma e fala assim, sucesso é passar de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Sim. Tem uma coisa assim, né? Never surrender, never give in. Me irrita muito a figura do derrotista. Me irrita muito a figura do pessimista. Como se ele tivesse alternativa. Você entende? Não tem. Isso aí. A alternativa é a entrega. Sim. A alternativa é a desistência. Esse tipo de gente me irrita profundamente. Porque, na verdade, é um peso sobre a Terra que talvez esteja aqui só para impedir que a gente bata contra o Sol. Porque é um saco de esterco que diz, bom, o pessimista tem compromisso com o quê exatamente, né? Então, quando dá certo, ele fala, mas isso foi momentâneo, isso daí não é assim que as coisas vão acontecer. Então, cara, de verdade, essa experiência em Brasília me trouxe para um outro eixo e eu coloquei como pré-condição. Falei, olha, eu vou me lançar, mas eu não quero parar de fazer exatamente o que eu faço, porque eu acho que é muito legal ver a reação das pessoas, ainda que eu seja muito pequeno, eu sou um cara muito pequeno nas redes, a minha voz não chega em tantos lugares, mas onde chega, né, o trabalho que a gente faz, onde chega, se você faz a diferença, cara, é o que está valendo, é o que está contando. Então, e às vezes você mudar uma mentalidade de um filho, de uma família, de um pai, de um tio, fala, cara, isso daí já faz parte de um processo muito maior que a gente não consegue controlar, a gente não sabe exatamente onde vai parar. E vale muito a pena, vale muito a pena. É uma baita experiência de vida também, né? Tem muita coisa que você vai aprender no caminho, muita gente que você vai conhecer, histórias que você vai tirar, não deixa de ser um desafio pessoal, né? Além dessa questão do legado. Mas como é que você vai lidar com aquele bando de filha da puta? Não, então... Como é que é, cara? Como é que você vai chegar e é legal? Eu tô comprado no minuto zero, mas e aí, cara? Você sabe que, na verdade, eu acho que assim, cara, hoje nós precisamos mais do que políticos propositivos, a gente precisa de políticos que sejam antipolíticos e que sejam uma referência tácita, uma referência silenciosa do modo como uma coisa pode ser. Sabe que eu viajo o Brasil inteiro, uma coisa que eu vejo com muita frequência pelo Brasil. Se você coloca um cara, um libertário, um liberal, um conservador de boa cepa, não essa porcariada que tem, um conservador bem entendido, presente no plenário para fazer um contraponto presencial. Ele não está citando o nome, ele não está falando assim, o Zé está fazendo isso, o João está fazendo aquilo, ele está falando assim, olha, vocês usam carro público aí a 50 mil reais por mês? Olha, eu não uso carro público, eu não preciso disso e entrego excelentes resultados. Isso causa um puta constrangimento nos caras. Isso tem causado um baita constrangimento. Como a gente nunca teve uma tradição liberal no Brasil, uma tradição livresca, uma tradição política propriamente liberal, Roberto Campos chorava a sua solidão como político, e agora a gente começa a criar uma certa... vamos dizer, há um certo movimento nesse sentido, os caras começam a ter alguém, ainda que poucos, que começam a expor essa hipocrisia do discurso que antes era monopólico, que continua sendo a grande maioria, mas agora ele não fala sozinho mais. Então, por diversas vezes, eu vi um político liberal ou libertário falando sozinho por 30 segundos, desmontando uma rede de argumentos que foi sustentada por 30 deputados antes dele. Falar assim, olha, tudo isso que vocês falaram não é verdade, por causa disso e disso. E isso tem um impacto extraordinário, porque se faz presente, né? E isso vira um corte na internet, isso vira uma notícia num jornal de menor circulação, eventualmente num de grande circulação.
Isso pode pautar, inclusive, uma discussão na casa, por exemplo, de acordo com a veemência do argumento. Acho que alguém tem que falar que o rei tá nu. Porque o rei tá nu e ninguém tá falando nada. E ninguém tá falando nada. Alguém tem que falar, não é uma roupa invisível. Exato. O rei de fato está nu. Então, se você tiver isso para não falar de coisas mais práticas, por exemplo, agora recentemente rolou uma votação. Olha como isso é nacional o impacto. Rolou uma votação sobre a urgência de um PL da censura nas redes sociais. Tava rolando um PL pesadíssimo de censura nas redes sociais que ia ferrar todo mundo aqui, diariamente. Por 8 votos, a urgência foi enterrada. 8 votos. De quantos totais? De 513. Caralho. Aí, assim, sem querer fazer propaganda já fazendo, o Partido Novo tem 8 deputados federais. Sim. 8 votos. Aí você fala assim, pouquinho, né? Mas... É a diferença que faz toda a diferença. Lembra lá no Temer, quando ele quase conseguiu passar uma reforma previdenciária, não passou por causa de um voto do cara que não foi votar no dia? Maldito de um voto. Puta, faz muita diferença, cara. É uma PEC, tipo uma PEC da censura, assim, é isso que você está falando. É esse. Então, eu falei PL, né? Acho que era uma PEC. Então, já que a gente foi para esse lado, eu queria falar um pouco de liberdade de expressão. Lá vem, ó. Tá na pauta aí, né? Tá no momento. Como libertário, liberal, eu acredito que você pense numa liberdade de expressão de uma forma plena. Sim. Você acha que não tem que ter nenhum tipo de limite para a liberdade de expressão? E por quê? Eu ainda estou pensando sobre isso. Certo. Hoje, se eu imagino uma possibilidade de limitação, ela diz respeito à repercussão objetivamente verificável, fática, resultado de uma determinada afirmação ou de uma determinada fala. Por exemplo, o candidato fulano de tal é pedófilo. Certo. Então, assim, eu estou falando que porque isso repercute objetivamente num processo eleitoral. Então, nós estamos falando de algo que é verificável, nós estamos falando de algo que é tangível, ou seja, que se materializa no resultado. Agora, mas se materializa no resultado não subjetivamente. Qualquer pessoa consegue verificar materialmente o resultado deletério daquela fala. Certo. Caso contrário, eu não consigo vislumbrar nenhuma outra possibilidade de limite. Seria como se fosse uma calúnia, uma difamação específica porque esse cara ele é publicamente muito... Não, e às vezes em âmbito privado, mas jamais em âmbito penal, por exemplo. Mas a gente está falando de direito civil, a gente está falando de uma reparação civil. E nós estamos falando, por exemplo, sei lá, eu abri um restaurante, estou dizendo que o restaurante ao lado, eu estou fazendo uma propaganda disso, que lá tem ratos na cozinha. Eu estou fazendo isso para prejudicar materialmente um meu adversário de mercado. Mas olha, eu não estou bem certo se eu ainda assim não defenderia a máxima liberdade de expressão. Tirando essa dúvida que eu tenho, é uma dúvida que eu tive ao ler John Stuart Mill. Ele me lançou essa dúvida. Tirando essa, eu não vejo como restringir liberdade de expressão sem cair num universo de arbítrio muito perigoso. Muito perigoso e anti-arco civilizatório. Como se fosse um Você direcionamento. não tem por que estimular um comportamento político dessa maneira, né? Então, assim, não dá para... Ainda que exista uma fundamentação prática, ou vamos até extrapolar, natural, você não pode defender isso do ponto de vista político. Então, assim, é que nem você defender que o importante é as pessoas não deixarem de trabalhar e apostar na Mega Sena, né? Porque, cara, isso é tão raro, né, que você não pode apostar nisto politicamente, né? Então, talvez esta situação bastante específica, né, que você tenha dúvida e tal, você não precisa responder ela para dar o seu posicionamento político propriamente dito, né? E a extrapolação, ela é necessária
porque ela pode ser considerada extrapolação no atual contexto histórico, que daqui mais à frente vai ser o establishment da opinião, vai ser a opinião vigente, né? E assim nós promovemos o processo civilizatório. O processo civilizatório é a busca pelos comportamentos de excelência que só podem surgir a partir de um debate completamente aberto. Aí você vai dizer, pô, mas tem gente que vai fazer mau uso dessa liberdade. Sim, esse é o efeito colateral, né, do qual a gente não consegue escapar. Porque qual que seria a única forma de evitar o efeito colateral do cara que faz mau uso de uma liberdade extrema de dizer? Controlar, censurar. Ora, mas a partir do momento que eu falo que eu vou censurar, a partir de qual métron? A partir de qual medida? Quem coloca a régua onde, né? E quem define quem aplica, quem executa. Né? No início da República Americana, depois da Revolução da Independência, chegaram a perguntar para o Thomas Jefferson, falou assim, não vai dar problema todo mundo com muita liberdade? E ele responde muito claramente, eu prefiro lidar com os problemas advindos do excesso da liberdade do que os problemas advindos da falta de liberdade. Exatamente. Eu acho uma postura otimista, bem novo mundo, sabe? Sim, exploração. Genial. A gente não sabe onde ele vai chegar, mesmo porque era a primeira república depois de só monarquias. Era um grande experimento americano, né? Mas historicamente é a posição que venceu, sim, né? Que sim. Venceu, eu falo em termos de resultado. Sim, pelo menos no Texas hoje. Não sei se é a Califórnia, que era. A Califórnia que era esse celeiro. Não, os caras começam a se incomodar. Então, é muito difícil, porque vai chegar um momento em que, bom, se você joga a responsabilidade da possibilidade de ofensa para quem ouve o que você está dizendo, você cai num universo impossível de controlar. Sim. Então, se eu falo para você assim, ô brancão, aí você fala, isso me ofende. Se eu falo, ô barbudo, isso me ofende. Ô cabeludo, isso me ofende. Então, o que eu vou falar? Vou falar o quê? Para quem? A ideia é essa, né? Não falar. Você sabe que o direito penal hoje brasileiro funciona assim, hein? Os juízes avaliam os casos com base no modo como a pessoa se sentiu diante daquilo que ela ouviu. É o subjetivismo total. Isso é completamente surreal. Sim. Surreal. Fora a inibição de ideia, né, cara? Quando você não deixa o outro tanto que na defesa das liberdades, cara, a liberdade, o eixo da defesa das liberdades é a liberdade de expressão. Sim. Enquanto você puder falar. Por isso que o nosso amigo George Orwell, quando escreveu 1984, que foi exatamente uma obra que foi publicada, acho que poucos meses... 48. Mas não, 49, poucos meses, assim, antes da morte dele, acho que 4 meses, assim, foi o último livro dele, que ele estava realmente saturado com a ideia, né, daquele tipo de stalinismo completamente avassalador, com a ingenuidade dos socialistas diante daquele stalinismo, e ele deixa, apesar de ser um livro muito pessimista, porque ele não é como o Fahrenheit, que ao final lança lá uma coisa de esperança, olha que isso vai melhor, nós vamos sair disso, o livro é pesado demais até o final. Ele fala, bom, qual que é uma possível solução? Liberdade e que as pessoas digam exatamente aquilo que estão pensando. É a única forma. Porque isso nos coloca diante do espelho. Eu entendo o livro como até como um antitotalitarismo, né? De qualquer espécie, né? Então, assim, eu acho complicado você pensar como ok, é um livro comunista, tal, assim, né? Ele dá essa ideia, né, desse regime, mas ele tá para muito além disso, né? Ele tá falando de coisas que a gente vive hoje, de cancelar. É muito curioso e não é, acredito eu, na minha ignorância aqui, que isso não é à toa que tenha se tornado um livro de domínio público. O 1984 não era um livro de domínio público, né? Será que a gente talvez esteja num momento que precise viver isso, né? Os caras até transformaram, é bizarro pensar isso, a ideia de double speaking. Eles transformaram o Big Brother, que era algo ruim, em algo que é desejável. Até nessa subversão, o Big Brother, eu quero fazer parte do Big Brother. O Big Brother é exatamente o contrário. Mas é o pensamento do proletariado no livro, né? Que era exatamente isso, né? Tinha toda aquela satisfação de prazeres e tudo mais, e quem proporcionava isso, né? Tinha o momento do ódio para os caras odiarem, né? Então, e assim, né? O próprio autor, né? O próprio Orwell, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, né? E ele estava do lado socialista,
né? E ele viu isso, de esquerda, né? A vida inteira. Ele viu isso e ele era um cara, né, fabiano declaradamente e acreditava nesse igualitarismo ou no igualitarismo como um princípio acima de todos os outros, assim como o libertário considera a liberdade, né? E a obra nunca foi tão atual, né, cara? Mas um pós-Guerra Fria, né? Para essa realidade que a gente vive de reconstruir a história, né? O cara que, pô, ele trabalhava no Ministério do Exterior, que ele reconstruía a história. Cara, que são essas milícias que tem em redes sociais que ficam mandando coisas... O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, que são o exato oposto disso. Então você lança nomes, mas para denominar coisas que são o exato oposto disso, né? A gente está falando de lá... O que aconteceu no Ministério do Amor? Lavagem cerebral. Então, assim, mediante choque, eletrochoque, cara, para o sujeito esquecer quem é para ser anulado, uma coisa completamente maluca. E reescrever a história, o que não é além de fake news. Sim. Cara, é você tentar gerar uma notícia e convencer incautos daquilo que não existiu. Você está reescrevendo a história. Mas esse é o ponto de viragem. Enquanto é só fake news, tá bom. O problema é que você tem um ministério que vai dizer não pode nada além disso. Sim. Esse é o problema. Porque, e aí, por isso que ele vai dizer, é um livro muito pessimista, né? Mas ele vai dizer, se existe alguma coisa que a gente possa fazer a respeito, combater os males da liberdade com mais liberdade. É a única coisa que pode nos salvar. Sinceridade, né? Ele fala alguma coisa de sinceridade, de liberdade, buscar uma busca sincera da liberdade. Olha que loucura. Não é o nosso STF que está querendo pautar o que é fake news e o que não é? Para pra pensar exatamente. Para pra pensar que loucura que a gente vive. Isso é muito perigoso. Perigosíssimo. Vou depender de 12 pessoas... 11, que não foram eleitas, que não podem ter recall, que vão ficar até quase o fim da vida, que não prestam contas, accountability zero. E cumpre a elas decidir o que pode ou não pode ser considerado fake news. Então deixa eu perguntar, seria uma forma da gente resolver o ativismo judiciário através do fim do foro privilegiado? Como que, já que você quer ser deputado federal, e isso pode ser uma pauta da Câmara Federal, você acha que essa é a forma que a gente consegue mudar isso? Porque é uma coisa que incomoda muitos brasileiros. A gente vê isso no dia a dia. Todo mundo está reclamando. Né? Sim, mas você sabe que eu considero hoje o problema do foro privilegiado menor com o ativismo judicial do STF? Porque a gente teve agora, recentemente, um deputado que ficou 8 meses preso por crime de opinião. Sim. O cara ficou velho. O cara tem prerrogativa de foro e ficou 8 meses. Sabe o que são 8 meses na cadeia? Isso aí. Não é um negócio... não é brincadeira. Enquanto homem eleito. Entenda, em cima disso tudo... Cuspiram no voto de cada eleitor dele. É esse meu ponto. Você menosprezou o voto, exatamente o sufrágio, aquilo que é mais sagrado de uma democracia. Você suprimiu numa canetada. Bem positivista brasileiro fazer isso. E você quer saber como que isso piora? Como? Porque dentro da Câmara ele sofreu processos disciplinares que apontaram para a cassação do mandato dele. Ora, mas vem cá. Porque ele não teve decoro. Velho, de brincadeira. Cria vergonha no meio dessa sua fuça. Cara, ele representa um grupo que pensa exatamente as coisas que ele diz. E se isso te incomoda, vai mexer com a educação básica brasileira. Exatamente. Vai instruir esse povo. Não vai ser agora... aos 45 do segundo tempo, dentro da Câmara. Esse cara tá eleito lá é o menos pior que a gente pode fazer. Sim. Então, claro que a gente tem um problema de foro, porque a quantidade de gente que tem foro no Brasil é uma cidade inteira que tem foro no Brasil. É ridículo. Mas o problema não é o foro. O problema é que você tem um STF que tem uma atuação estritamente política. O STF não tem mais atuação técnica. O STF virou, muito perigosamente, um tribunal superior político, de atuação política. Que é o seguinte: cara, você sequestrou, você matou, tranquilo. você traficou, vai pra rua, responde em liberdade. Mas você falou que eu sou o careca cabeça de piroca? Aí fodeu. Vou te dar 8 anos de cadeia, velho. A Flor de Lis já foi presa? Meu irmão,
O cara tava indo para 8 anos de cadeia. Bizarro. No julgamento que teve no STF. Mas sabe depois dos 8 meses. A Flor Diniz estava envolvida no negócio com uma relação incestuosa com os filhos, mandou assassinar o cara e tava tudo no seu processo. Sim. O outro falou alguma coisa, passou na frente, já foi preso e fim de papo. Acabou. Você fala, se você matar alguém, cara, a melhor coisa que pode acontecer é seu processo cair no STF. Melhor coisa. Aquilo ou vai prescrever, ou os caras vão te soltar. Isso Alô, Gilmar. Vai morrer lá. Gilmarzão, é nóis. Hashtag tamo junto. O grande laxante do Brasil. O Gilmar solta tudo. Solta tudo. Mas sabe por que eu falei? Não fala mal do STF, não. Opa, o seu Gilmar. Não, eu falei do foro porque... Teoricamente, quem pode julgar, entre aspas, ou então entrar com um pedido de impeachment para um ministro do STF é o Senado. Uhum. E o Senado tem 1 milhão de probleminhas lá na casa. Lá do outro lado da rua. Claro. Entendeu? Sim. E esse foro privilegiado é o que garante essa troca maléfica para a República. Sim. Porque se você não tem foro privilegiado... Ia lá para a primeira instância. Vai para a primeira instância. E esse senador não fica na mão e vice-versa do ministrão lá, entendeu? Sem dúvida. Por isso que essa pauta do foro, para mim, eu acho que daria para melhorar isso, para a gente conseguir mudar pelo menos algumas coisas. E já está rolando no Congresso há muito tempo. E os caras não pautam. Não vai. Não tá sendo pautado. Mas por quê? Não tem pressão também. Não tem pressão para ir. Ô, Denis, da onde que os caras estavam votando de emergência para conferir cidadania. Como chama? Pro Hamilton. Votaram urgência e votaram no mesmo dia. Pararam um dia para votar isso. Para cidadania brasileira pro Hamilton lá. Para isso vota urgência. Meu Deus. Urgência. Que importância. Agora, foro privilegiado. Cara, e quem defende liberdade de expressão vai defender foro para quê? Não faz sentido, entende? Entendo. Não tem que ter crime de opinião. Você fala o que você bem entende. Sim. E outra, flatus vocis. O que eu falo, enquanto não está no universo da ação, tem que ser respeitado, cara. É isso. Puta, perfeito o que você falou. E sabe o que me vem na minha cabeça? É a atitude que essa galera que é cancelada toma. Isso me mata, velho. Nossa, então, como é que você vê isso, cara? Porque esse pedido de desculpas, a gente já falou disso algumas vezes sobre um pessoal que foi cancelado. Pelo amor de Deus, não me... Não, tá bom, eu tô errado. Assim, eu sei que eu nunca, né? Por isso que eu não tenho mídia social, né? Pra não né? Cancela minha rola, né, velho? Assim, não, tipo, ninguém quer ser mártir, principalmente de uma coisa que você não fez, né, cara? Como você acha que tem que ser a atitude do cara? Como você reagiria? Eu sustentaria até o fim. Então, cara. Até o fim. Então. Porque atrás de mim, cara, tem umas figuras muito inspiradoras, como um Sócrates da vida, como um Giordano Bruno da vida. Entendeu? Os caras que foram queimados, meu amigo. Queimados. Não é queimadinho em rede social. Estão falando mal. Sofreram violência, perseguição de verdade, né? Cara, por isso que eu admiro muito. Por isso que eu falo, eu tô muito longe de ser um filósofo. Pega a história dos filósofos e vê se teve filósofo covardão que falou assim: não. Um ou outro pode ter se dado uma escapadinha, mas a maioria, cara, segurou até o fim, pagou com a vida com isso, morreu pobre por causa disso. Em nome das suas ideias e das suas convicções. Assim, porque um homem de princípios, ele é incancelável, cara. É isso. Um homem livre é completamente incancelável. Então, o sujeito que é cancelável é um escravo. O sujeito que é cancelável, ele é um servo. Ou seja, ele se submete àquilo que os outros estão achando dele, independentemente dos seus posicionamentos. Então, outro dia eu bati um papo lá com o meu querido amigo Monark. Sim. Eu fui lá ao Monark Talks, a gente bateu um papo sobre isso. Você vê, hoje ele se arrepende. Ele fala, cara, eu realmente não deveria ter pedido desculpas. Se ele falou isso pra ele você? falou pra vocês? Falou no nosso podcast. Lá a gente bateu. Falou, cara, eu não deveria ter pedido. Porque o que aconteceu? Ele sangrou em tanque de tubarão. É isso. Sim. Tava todo o tubarão lá, ele pendurado em cima, só esperando. Sangra. Desculpa, eu tava bêbado. Agora então, é o que a gente precisa. Era só o que eu queria. A gente brincava assim, na época dessa treta, a gente falava assim, é que nem você tá num casamento, né, com os amigos, né? E aí você tem um monte de amigo, né? E você tem o cara que você sabe que o cara não é de briga.
é um cara pacífico, tal, e não sei o quê. Aí esse cara, por qualquer motivo, no meio lá, ele vai lá e dá uma cadeirada no noivo. Aí começa aquela treta, aí vai todo mundo defender o amigo. Mas você já sabe quem é que vai tomar o maior preju, né? Então, assim, cara, você... assim, essa história de você falar, puta, pelo amor de Deus... Assim, difícil você estar na situação e das pessoas, mas... Não me parece ser a postura que você consegue se defender, porque você começa a tomar tanta porrada de tudo. Essa né, analogia da briga, né? Você tá tomando porrada e você não consegue se defender, no mínimo se defender, né, cara? Já que eu citei Churchill aqui recentemente, quando eles conseguem evacuar as tropas da Força Expedicionária Britânica de Dunkirk para voltar, do filmaço, inclusive, aquilo. Quando eles conseguem fazer aquilo, a população começa a festejar como se fosse dia da independência. E Churchill fala assim, muita calma, meu povo, ninguém nunca ganhou uma guerra batendo em retirada. Entende? Exatamente. Você não vai ganhar essa guerra batendo em retirada, que era o que você estava falando. Não, mas é isso não mesmo. tem como. E, cara, eu falei pro Monark, Monark, cá entre nós, assim, você acha mesmo que alguém olhando pra você... Cara, o Monark é um menino doce. Sim. O Monark é um cara doce, velho. Você acha mesmo que alguém olha pra você e falou assim, esse cara tá fazendo falas nazistas? Cara, não é isso que tá em jogo, nunca foi. Exato. Tirado de contexto, no contexto, nunca um ser humano que tivesse 2 neurônios ia pensar um negócio desse. O negócio é quem está dizendo o contexto e vamos aproveitar a onda. Então, cara, eu nunca me bateria em retirada. Agora, porque ele tem 80 empregados na empresa, né, gente tirando patrocínio. Cara, eles iam tirar de uma maneira ou de outra. Pedindo desculpas, não pedindo desculpas, os resultados iam vir. Então segura a posição, ó. Segura, põe o elbow ali, aqui, ó. Pá, segura defende aqui, a posição. Já viu aquele filme muito triste dos caras que morreram queimados lá? Dos bombeiros. Dos bombeiros. Cara, você joga o negócio por cima e suporta o que dá, velho. Vai pro pau, velho. Tem o Leão de Lucerna, né? Tem o Leão de Lucerna, né? Que são quando os caras invadiram. Acho que foi tem a história, né? Acho que foi a Suíça. Suécia. E a guarda real ficou lá e para ser dizimada e falar, vamos fazer o que dá. Mas enfim. Eu já vou olhar aqui, Leão de Luz. Última coisinha para terminar a liberdade de expressão. Uma coisa que a gente estava discutindo aí o Camarão aqui. Até onde um whistleblower, tipo Snowden, Julian Assange, por exemplo, através dessa liberdade de expressão que eles têm, isso pode ser visto de um ponto de vista positivo também. Porque é uma liberdade de expressão. Mas a gente está falando de uma coisa... Segredo de Estado. Segredo de Estado. Complicação grave aí de como lidar com Percebe onde eu tô, o campo minado que eu tô te colocando? Não, mas é por isso que eu fiz aquela observação da minha reticência com relação a efeitos materialmente verificáveis. Perfeito. Boa. Sacou? Saquei. Esse é o ponto. Saquei. É exatamente por conta desses caras. Legal. Você entende? Ou seja, eu estou ultrapassando o universo estabelecido lá por Aristóteles há 2.500 anos, que é assim... Tem que falar o que bem entender. Agora, porque eu estou falando uma coisa que, ao sair da minha boca, ela efetivamente se concretiza em termos negativos, mas não negativos porque você acha ou outro acha. Porque isso é objetivamente verificável, independentemente de ideologias, independentemente de modos de ver. Ou seja, eu consigo mensurar o dano que isso causou. Então, agora, por exemplo, o sujeito fez uma fala racista. E daí? Aí, tá, beleza. O dano tá... Porque o dano tá no cara que tá percebendo é o dano pessoal dele. Às vezes o cara que é negro vai falar assim, aquele sujeito que tá imitando o macaco lá na bomboneira. Na arquibancada. Esse cara tem que ser punido. A existência dele é a punição dele. Porque esse cara, isso é verdade. De tal ponto, um sub-humano... Não, ele tem que ser punido. Cara, se você tem um mínimo de orgulho, de amor próprio, você olha pra aquilo e dá risada, velho. Assim, que sujeito ridículo, e vai embora. Agora, não, mas alguém se ofendeu. Mas aí se eu dependo dessa subjetividade... Ferrou. Então, de repente, você vai me chamar de filósofo. E eu levo isso muito a sério. Eu falo assim, eu não quero que você me chame de filósofo. Aí você fala, filósofo. Você está me agredindo. Então, eu tenho que limitar a sua comunicação. Sim. Cara, eu saio de perto. Então, aquilo que é universalmente e materialmente mensurável, como dano resultado de uma fala, isso pode ser que me sirva como uma janela para falar, isso não poderia ser feito.
Ou o cara que fala num avião, né? Assim, tá pegando fogo e tudo. Materialmente mensurável o dano. Outra coisa é ficar falando besteira pra todo lado e agora cada um que responda por si, né? Não tem... Cada um que se vire, né? Cada e eu um até que quero se saber, quero que o cara fale pra eu saber que ele é um baita do mau caralho. Um baita de um Zé Ruela também. Um baita de um Zé Ruela, pra eu não ficar perto dele. E, meu amigo, e se bobear ainda fala pra todo mundo, ó, tá aqui o racista, aqui, ó, tá aqui, ó. Você quer né? coisa mais linda do que isso? Sim. De falar assim, ah, você que é o nazista? Lá em Araguari, na cidade pequena onde eu nasci. De Araguari pro mundo, cara. Lá em Herigueri tinha um moleque na escola que toda vez ele fazia saudação nazista e tal. Olha Caralho. que coisa maravilhosa. Você poder verificar a cretinice do cara estampada no jeito dele de ser, nas falas dele. É isso que eu quero. É ótimo, cara. Eu quero esse negócio jogado sim, na minha cara. Sim. Agora, é uma esse das cara fundamentações. articulando é que me dá medo. É uma das fundamentações da prisão perpétua em anteposição à morte, a pena de morte, né? Que é o cara deixar ali para escrutínio público, porra, como exemplo e tal, né? Vocês se lembram de uma cidadezinha norte-americana que teve uma parada da clã e que juntou 15 mil pessoas de supremacistas brancos na rua? E esse debate foi para a Suprema Corte norte-americana. E quem foi defender o direito dos caras desfilarem foi um judeu que teve a família dizimada no Holocausto. Não sabia. Foi um não me lembro agora o nome da cidade, já estou ficando velho, mas foi um judeu que teve a família dizimada no Holocausto, que foi à Suprema Corte americana defender o direito de supremacistas brancos desfilarem pela cidade. Você quer coisa mais linda, caralho, e de maior discernimento de que você vê os 15 mil mais idiotas da sua cidade desfilando? Ele disse, olha, desde que não vire agressão, não pode virar agressão. Então é um desfile pacífico para mostrar o quanto vocês são imbecis. Deixa os caras. Os caras começaram, terminaram e todo mundo viu a cara de todo mundo. E é o cara da sapataria, é o cara do não sei o quê, é o açougueiro. Aí o mercado resolve. Aí o mercado, deixa no mercado. Aí o mercado põe na conta do mercado. É mesmo? Esse vagabundo aí não compro mais pão, velho. Vou na do brother lá do lado. É o Zé do açougue? Filha da puta. Filha da puta. Genial, genial. Ó, pessoal, a gente tá quase acabando a primeira parte, mas como a gente envedrou pra esse lado da política, falamos de liberdade, falamos da atuação... Dá tempo de falar do Peterson, não? Dá tempo de... Quer falar do Peterson? Então, porque eu tenho uma última pra gente envedrar. Manda do Jordan Peterson, não sei quem então. está acompanhando isso, mas enfim, quem está acompanhando a situação atual do intelectual público canadense, Jordan Peterson, ele foi efetivamente banido do Twitter. Ele não foi banido, ele foi suspenso, mas ele só pode voltar se ele adjudicar. Desculpas. Isso. Se ele fazer, você tem que fazer que nem Galileu Galilei. Aí você fica só preso na sua casa. É isso que estão colocando para ele. Isso. E ele falou claramente que ele vai continuar desse jeito, ele não vai pedir desculpa para ninguém. E o tweet que ele fez foi com relação a uma pessoa que se chamava Helen Page, uma atriz, tá, inclusive do Umbrella Academy, e agora virou Elliot Page. Conhecida essa história. Essa história é manjada, quem não quiser Google, vale muito a pena, é uma temática acontecendo hoje em dia, enfim, ela tá dando entrevista, enfim. E o Jordan Peterson coloca no tweet dele, Remember when pride was a sin? Lembra-se quando o orgulho era um pecado? Em vez vis-à-vis a ideia de orgulho das mais variadas formas que as pessoas gostam de se jactar hoje em dia. A Helen Page acabou de fazer uma mastectomia dupla para um médico criminoso, uma ação criminosa. Então ele falou de um fato e colocou uma opinião. E ele foi taxado, e essa é a brincadeira, que é o que a gente estava conversando. Parece que a questão da liberdade de expressão hoje foi deslocada para a questão de crime de ódio, porque existe uma sutileza. Isso é 1984, cara. Olha lá, estamos voltando para a temática. Para a temática de novo, porque a cara... gente não está mais discutindo liberdade de expressão enquanto algo tipo vamos fazer uma dissertação sobre liberdade de expressão. Não. Exato. Eu acho que a gente pode pegar esse ponto, como você bem está falando, nessa quase uma econometria, né, do que acontece. E você consegue ver que foi taxado, foi esse tweet, com algumas outras palavras, enfim, quem quiser dar uma googada, foi colocado como discurso de ódio. E quando você taxar de discurso de ódio, você está fora do debate público, apesar de você ser intelectual público. O que você acha? O que você está achando dessa situação?
Eu fiquei... Bom, primeiro que eu fiquei, assim, por um lado, eu achei interessante ter acontecido com ele, porque ele hoje tem uma voz que ultrapassa largamente a necessidade... Ele é um dos incanceláveis aí, né? De estar no Twitter. Isso é muito importante. Foi o que me irritou no caso Monark. O caso Monark me irritou porque Mutatis Mutandis era uma referência na defesa da liberdade brasileira. Sim. É um cara que estava ali sempre falando de liberdade. Falou assim, a gente perdeu a chance de dar um passo para além de um cara falar assim, aqui eu não vou ceder. Eu posso explicar o que aconteceu, sim, posso reestruturar uma frase que pode ter sido infeliz no modo como ela foi esclarecer o que eu disse. Mas aqui eu não cedo. E eu acho que a gente avançaria. Então, aí você pega um cara do peso do Peterson, eu acho isso genial. E mais genial ainda a postura dele, né, de falar, não, eu não vou me retratar, porque a retratação supõe um desvio de comportamento, mesmo que previsto pelo contrato que eu assino quando eu entro na rede social. Agora, isso não ficou exposto. Qual foi o meu erro? O que eu disse de errado? Então, eu acho que colocar esse bode na sala, sim, e dizer assim, tá, crime de ódio. Por quê? Qual é o ponto, onde é o ponto aqui que eu sou acusado de odiar alguém por dizer um fato, por relatar um fato? Porque o grande problema aqui é que nós deslocamos o eixo do pensamento sobre o que é o não verdadeiro para o universo restrito do sentimento. Sim, e como vai dizer o Dalrymple, o sentimento ele cria obstáculos para o pensamento. Você não consegue pensar quando você resolve sentir. Então, cara, ter um sujeito do peso dele dizendo assim, não, aqui nós vamos pensar antes de sentir, é algo muito inspirador e que pode eventualmente promover uma reflexão mais séria a respeito. Porque vai criando-se um clima completamente insuportável, né? Assim, você não consegue mais se expressar. Eu recebi um cara lá em Uberlândia outro dia, no nosso podcast, no Talk, e ele estava comentando, falou assim, alguma coisa do tipo, se eu errar vai ser por pouco. Tinha um parente dele, um menininho, sei lá, 6, 7 anos, e eles estavam na fazenda. E o cara que estava comigo, o Bernardo, ele é mais para gordinho. E Bernardo Custer. O Bernardo Custer. E eles começaram a fazer piadas politicamente corretas sobre gordos, sobre negros, sobre judeus, sobre sei lá. E o moleque começou a rir. O menino começou a rir. Só que ele ria envergonhadamente. Ele ria... Lá dentro. Aí ele falou, mas... Aí ele chegou no Bernardo e falou, olha, mas não pode falar essas coisas. Isso aí ofende as pessoas. Fala assim, menino, aqui, tá todo mundo rindo. O gordo, o preto, tá todo mundo rindo. E o menino começou a rir abertamente, falar assim, puxa, como é bom poder falar essas coisas assim e não ser atacado. A gente está criando uma geração completamente armada e isso vai trazer danos psicológicos, como já traz. Você estava falando, cara, teve um livro que a gente comentou aqui uma vez no pitch do livro, que é A Abolição do Homem, né, cara, que é do C.S. Lewis. E a gente falou aqui, né, que gerava a pessoa, os homens sem peito, né? E esse era um personagem muito, né, uma construção muito famosa do C.S. Lewis, que é esse cara exatamente que não tem mais virtude moral. A gente falou aqui do 1984, do cara que está sendo controlado e tal, mas é de uma outra descrição, mas é exatamente o mesmo fenômeno sociológico decorrente da situação de coisas que a gente vive, né, cara? Então é bizarro, né? A gente falou de um monte de coisa aqui e voltou sempre, né, no mesmo lugar, né, cara? Eu acredito muito no poder dessas figuras emblemáticas que abrem os caminhos e que apontam as soluções, assim. Então, figuras como Peterson, esses intelectuais públicos, Ben Shapiro. Ben Shapiro, esses polemistas. O Dalrymple mesmo. O Matt Walsh. Denis Xavier. Pra quem viu agora, quem não viu agora. Bruno Garchagin. O Garchagin que faz um trabalho. O Garchagin tá numa empreitada fodida com esse negócio de falar o que é o conservadorismo, o que é o tal do conservador, porque a ascensão do bolsonarismo, ao mesmo tempo em que deu voz a uma outra parcela da população, contaminou ideologicamente todo um movimento que já vinha sendo construído dos conservadores e agora
o cara lá com a espada, assim, sozinho, né? Sim, sim. Caralho, não chama isso de conservadorismo. E os coletivistas de direita dizendo que são conservadores. Isso mata o cara. Aí o cara olha pra aquele e fala: estômago pra aguentar isso. Pariu, o que eu tô fazendo nesse lugar? Assim, eu sou conservador por quê? Porque eu sou pátria, família e Deus. Véi, desde quando? Porque você defende essas coisas, você é conservador. Então, esses intelectuais públicos exercem uma função extraordinária porque... sabe qual que é o emoji que eu mais recebo nas minhas redes sociais? A cabecinha explodindo. E eu deliro quando eu recebo a cabecinha explodindo. Da hora. Quer dizer, você criou uma situação de desconforto. Sim. Você falou, Preciso pensar nisso. como isso, velho? Nunca tinha imaginado esse negócio. Então você ter um cara como o Peterson falando assim, eu não vou pedir desculpas para esses caras, a não ser que eles me mostrem onde é que eu rompi com as cláusulas contratuais. Crime de ódio, genérico demais. Não encaixa. Não, e outra, né? O que é mais genial é que todo mundo aqui gosta, e o Denis também vem da academia, o cara vem da academia. Né? Então, assim, cara, para além da fundamentação da evidência que ele te dá, confira você mesmo, né? Eu tô falando isso porque assim, você tá na dúvida, é só seguir meu raciocínio. Ele tem todo o background, mano, da academia. Isso assusta os caras. Isso assusta os caras. Total. Porque ele é de dentro. É igual você quando tentou ser cancelado, que você contou pra gente aqui. Exatamente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dentro da federal. Ele é um herege. Ele é um herege moderno. Não, mas eu digo... Ele precisa ser conflagrado num auto de fé na praça pública. É isso. É isso hoje em dia. É a reforma woke. É isso. Numa roda de macaquinhos. Vou te perguntar. Tá ficando bizarro. Vai ter um triunfo pra ele? Ah, precisa ter depois. Uma quadriga. Uma biga de eu quero. Uma coisa nem com que seja cavalos. puxado por dálmatas. Eu preciso. Vai ter alguém lá te falando, lembra que você é o rei, mas você não é todo. É muito engraçado, porque eu tenho uma querida amiga que vocês conhecem, que é a Lara Nesteru, que ela fala assim, e ela lança produtos, né, no Instagram e tal, online, ela tem plataformas e tal. E ela fala, não tem nada melhor para lançar um produto do que um bom cancelamento. Porque o cancelamento, cara, ele lança o olhar das pessoas para você. E suas redes enchem de gente, as pessoas ficam interessadas. Eu sou tão medíocre que mesmo falando... Eu não sei mais do que eu vou falar. Porque de aborto de quilombola, eu não sei mais do que eu vou falar. Porque assim, eu não consigo ser. Mas eu acho que porque tem muito dessa pegada. E falar assim, porra, tá, eu vou pra cima desse cara. Só que esse cara, ele leu, né? Assim, ele estudou alguma coisa, não é também... Vai assim, dar ruim. Cara, eu vou pra cima, mas assim, vai ter volta, né? Não é só um... Ah, você é um maluco. É só uma acusação e o cara vai se, né? E ele já disse outras vezes, ele vai segurar, ele não vai ceder. Então esse cara nem me interessa muito. Eu tô atrás do cara que demonstra uma certa fragilidade, que na verdade assim vai. Lembra daquele jogador de vôlei, né? Que também sofreu um cancelamento. Sim. Por causa do filho do super-homem gay. Era essa crítica. Olha o nível da crítica. Aí ele pediu desculpas, aí depois ele falou: o quê? Que nada, meu amigo. Porra nenhuma. Desculpas, porra nenhuma. Eu me arrependi, não tem nada de desculpa, não, é isso mesmo. E a galera foi pra ele. Então é isso, acho que precisa desses caras marcando umas posições, assim, pra dar uma quebrada nessa ondinha politicamente correta que é nojenta, né? Nojenta, mas não é nojenta a nossa conversa. Mas nós temos uma coisa que vocês sabem que 1 horinha a gente vai encerrar. Opa. Mas vamos no banheiro. Isso. Vai entrar o comercial? A gente volta no banheiro e volta na semana que vem. Isso, a gente vai no banheiro e volta na semana que vem. Porque o pessoal, 2 horas é muito tempo. Então tá bom. A gente para 1 horinha, vai no banheiro e faz a parte 2 na sequência. Isso aí. Capite, bambino? Entendi. A operação fatiar salame. Entrega uma parte. 1 hora dá um belo de um salame, meu amigo. 1 hora dá um belo de um salame. Nós vamos parar agora, mas antes de parar, o que tem que fazer mesmo, Caião? Você que é o cara das redes? Cara, é @BeyondTheCave, né? Só tem isso a ser feito. Depois de tudo que foi dito aqui, cara, siga e recomende pros amigos e cara... Pros amigos. E se você for mineiro, então, malandro, cara, né? Cara... Deixa eu falar pra vocês que enquanto a gente tá conversando aqui... Opa. Um amigo meu postou agora, falando... O pessoal da UFRJ, tá aqui, tá na mão para não falar que eu tô mentindo. Ele recebeu e-mail, a UFRJ tá rodando e-mail com presades. Ah, mentira.
Igual foi na Poli que teve o diploma escrito Formandes. Formandes. Na Poli, cara. Bonito. Na Poli. Na Poli. Engenheiros. Bonito pra caralho, ó. Recebo um e-mail, não sei o que, Presades e Todes. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Viva a Universidade Brasileira. Ainda bem que a gente tem Nobel. Não é. Cara, desconstrução da língua, né, velho? É uma coisa tão bizarra que me dá dor de barriga de pensar nisso, cara. E pega pessoas que ainda não têm o cabedal de experiência para poder fazer o julgamento, nominalmente, jovens. Para quem não quer, esse é o problema. Para quem não vem quer da universidade. É algo muito gramsciano, muito perverso rolando aí. Gramsciano, perfeito. E das escolas mais caras para as melhores universidades, né? Então, assim, isso é meio perverso, total. Para quem não quer aprender isso, quer aprender coisa boa, tem a Sociedade da Lanterna, né? Não tem, cara. Como que os caras fazem para fazer parte da Sociedade da Lanterna? Velho, eu tô lá no Instagram, lá naquela descrição na minha bio, tem lá um Linktree, tem um linkzinho. Você clica lá. Mas é por temporada ou você, tipo, sei lá, eu quero entrar cara, assim, já tá lá, sei lá, você tá falando de Descartes e eu quero saber, não sei nada. Tem para todos os gostos. Como é que funciona? O que aconteceu foi que a gente veio gravando as primeiras aulas desde o começo, então fica tudo disponível na Hotmart. Tá. Então, às vezes, o cara quer entrar e fala assim, eu quero fazer um módulo de até os pré-socráticos. Então, ele entra até os pré-socráticos. Não, eu quero tudo. Eu quero ter acesso a tudo e continuar com vocês. Então ele faz isso. Entendeu? E se o cara quiser entrar e acompanhar, porque curte você e quer ver, aí só também. Chega lá, clicar, já entra direto no link, já faz um negócio, um acesso muito rápido. É muito barato, porque assim, esse negócio tem. Eu, até mesmo por eu ser professor da Federal, eu não posso participar de nada que tenha, como fala, fins lucrativos. Então nem tem fins lucrativos, é um negócio que eu faço por paixão. E a gente tem lá 400, quase 500 membros da Sociedade da Lanterna, cara. É bizarro. Animal. É muito louco, assim. Então, no Brasil, né? Que é um lugar difícil de você conseguir. E a gente fez um encontro presencial aqui. A gente conseguiu encher anfiteatro de hotel. Genial. Encontro presencial para os caras saírem do Brasil inteiro e falar de filosofia. Jesus. Cara, o Brasil tem jeito, meu irmão. Você tá louco que não tem? Tem jeito e quem tá em Minas aí já sabe o jeito, né? Denis Garcia Xavier, meu amigo. Esse é o jeito. Eu só preciso agora fazer o nosso jabazinho aqui. apoia.se/Beyond, R$20 por mês. Camiseta, link ao vivo. Quem tem o link vai continuar acompanhando a nossa conversa, não vai precisar esperar. Então, pessoal, aderem ao programa que vai ser muito importante. E tem mais uma coisa importante, amigo. Viés.br, nossas camisetas estão lá no site. Todas, as novas? Aquela confortável, o algodão. O chefe endoidou. Ele botou todas as camisetas lá. Galera, é só entrar no site, tem uma aba nossa, Beyond the Cave. Cara, eu amo a galera do Viés, velho. Os caras são geniais, tem uma inclinação bacana, eles são os caras que estão divulgando a liberdade e nós estamos junto com eles lá. Só acessar no site, baratinho a camiseta, ajuda a gente. E ajuda os caras também, estamos todo mundo junto. É e vai ficar vestido de uma maneira elegante, igual o nosso amigo Camarão. Opa! Certo, chefe da cintura? Elegante e sincero. Denão, obrigado, meu irmão. A gente vai continuar daqui a pouco. Até a semana que vem. Até mais, galera. Valeu, galera! Valeu, tchau.